Opa, estamos ao vivo aí, começando mais um programa do Lima. Boa noite, de A a Z, de 0 a 100, para não esquecer de ninguém. Todos aí, estou aí com o Coronel Ordeli, o especialista Eduardo Cadori e a Franciele, né? Eu vou deixar cada um fazer a sua apresentação, enquanto isso eu vou compartilhando. Começa com o Ordeli, depois o cada um. Começar primeiro as damas, né? Vamos ser cavaleiro, né? O Ordeli vai ser o último. Pronto. Tudo bem, boa noite, obrigada pelo convite, Lima. Eu sou a Franciele de Breloto, sou advogada, sou diretora-geral do CFC Taquari, aqui do Rio Grande do Sul, e sou também diretora administrativa da UniCFC. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um produto novo da UniCFC, que é a sala de aula virtual, que em breve esperamos que esteja aí em São Paulo também, né? Uhum. Correto. Cadori. Correto. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Eduardo Cadori, sou instrutor, além de especialista em trânsito aqui em algumas áreas, instrutor também do CFC Cadori São Luís Gonzaga, e a gente está também aí já inserido, né, nesse universo das aulas remotas já há algumas semanas, basicamente acho que uns 2 meses. Então, poder trazer um pouco da nossa experiência na utilização dessas aulas nessa modalidade aí para o debate aqui com os colegas. Bem, boa noite, Lima. Um prazer falar contigo no programa do Lima. É a segunda vez que conversamos, né? E com todos os teus amigos aí de São Paulo e de todo o Brasil. Minha amiga, sócia, né? Franciele Breloto, nossa diretora administrativa da UniCFC. E o meu amigo, o Eduardo Cadori, psicólogo, né? Diretor de ensino, instrutor de CFCs também, em São Luís Gonzaga, né? Que nós já tivemos também a oportunidade de estarmos lá no CFC, dialogando por algumas vezes, em alguns momentos, né? É um prazer para nós, gaúchos, estarmos aí em São Paulo com as portas abertas para o programa do Lima. Muito obrigado pela oportunidade, Lima. Nós estamos aqui à tua disposição para irmos dialogando aí com os amigos instrutores, diretores de trânsito do Centro de Formação de Condutores de São Paulo. Correto. A honra toda é minha, o prazer é meu. Bom, chegou a pandemia. Dia 21 de março, parei minhas atividades da aula presencial, aula teórica. Eu estava no segundo dia de aula de legislação de trânsito e até agora não voltamos. E o estado do Rio Grande do Sul já está todo vapor dando aula teórica, aula remota. Então, por gentileza, né, poderia passar para o pessoal aqui de São Paulo como funciona o sistema, como que é aula remoto, como está sendo as experiências, por gentileza, né? Pode ser a doutora, né? Por gentileza. Aqui no Rio Grande do Sul, o processo foi bem mais rápido, né? Então, o Detran do Rio Grande do Sul, ele deu uma certa autonomia para os CFCs, justamente para facilitar, para que esse início se desse de uma forma mais tranquila. Então, nós começamos aqui, a primeira aula remota foi realizada no dia 20 de maio, né? Então, desde o dia 20 de maio, nós já iniciamos esse trabalho junto com a UniCFC, da sala de aula virtual. E se dá de uma forma muito tranquila, né? Então, aquela biometria que era, normalmente, né, os Detrans exigiam a biometria presencial, né, biometria digital, ela foi substituída pelo reconhecimento facial, que é uma previsão, né, da deliberação 89 do CONTRAN, que acabou sendo referendada, então, acho que é pela resolução 783, né, Isso aí, do CONTRAN. E aqui a gente está conseguindo ter uma qualidade muito boa, até um comentário que acho que o Cadori acabou fazendo nas redes sociais, que eu concordei, em relação ao índice de aprovação, porque nós tínhamos uma resistência, né? Eu, apesar de ser da UniCFC, sou diretora-geral, né, de um CFC, sou proprietária de um CFC aqui, então nós tínhamos sempre aquela preocupação, como se daria esse ambiente de ensino, como o aluno teria uma aprendizagem satisfatória na aula online, né? E no EAD, apesar da UniCFC também ter esse produto, né, iniciar com a plataforma de ensino à distância, nós não vemos como possível, na formação de condutores, ter um ambiente totalmente à distância.
Então, acredito que foi muito feliz nesse sentido a deliberação de permitir uma aula conectada, em que o instrutor, então, consiga ver seus alunos, conversar com eles, né? E, dessa forma, permitir que tenha uma interação, para que deixe o estudo pedagogicamente mais evoluído, né? Correto. E é muito interessante, né? Porque a gente fica protegido da pandemia, né? Da Covid, o instrutor, os alunos, né? Eduardo Cadório, por favor, a sua experiência, por gentileza. Bem como a Fran comentou, acho que essa questão toda, na verdade, um dos grandes debates sobre as aulas remotas, e era justamente dar as condições para o instrutor poder ministrar uma aula com qualidade, os alunos terem uma aprendizagem positiva, adequada, né, para a proposta que é a formação de condutores, e sempre, né, é claro que quando você muda uma modalidade, por mais que ainda seja uma aula ao vivo, apenas mediada, então, pela tecnologia, ainda assim há diferenças, né, não tem como dizer que é exatamente a mesma coisa, porque nós estaríamos sendo, né, injustos aí com as modalidades, né, claro que nas aulas remotas online você tem essa mediação que, às vezes, ela vai causar algumas mudanças, né? Então, mas tem sido uma experiência muito interessante. Eu acho que, da parte do instrutor, como instrutor que eu atuo também ali nas aulas teóricas, a gente está tendo que se reinventar, como se diz, né? Está tendo que trazer outras formas, usar mais ainda as tecnologias, né, a internet, e tem sido bem interessante porque, pelo menos da minha experiência individual, eu tenho tido um contato muito mais próximo com os candidatos, através do grupo do WhatsApp da turma, né, o pessoal manda alguma dúvida, né, coisa que às vezes ele não tem, ele pergunta na sala, participa, mas depois quando ele vai para casa, ele não tem, às vezes, né, um canal para, né, tirar uma dúvida de uma questão, de um exercício. Então, acho que isso tem sido bem interessante, e tem, como a Fran comentou, sido, então, algo que está surpreendendo positivamente aqui na nossa prática também. Lima, eu até poderia falar então, poderia até falar um pouquinho de como surgiu a UniCFC, né, para as pessoas que não, de repente, não sabem muito a respeito. Quem mais sabe é a Franciele, depois ela complementa, mas como eu não tenho CFC, e eu não tenho essa experiência da aula ao vivo, da aula remota, como tem eles, especialmente o Cadore, né, que ministra as aulas, a UniCFC, ela surge lá no início de 2018, né, em janeiro de 2018, eu recebo uma ligação e depois uma visita aqui em Santa Cruz do Sul, da Franciele e do Fred Machado, que também é nosso sócio vizinho aqui de Veracruz, e a gente foi tomar um café, bater um papo aqui, né, sobre essa questão da tecnologia em 2018. E nenhum de nós é da área tecnológica, nenhum de nós é expert no assunto, mas a gente veio bater um papo, né? A gente foi bater um papo aqui num café em Santa Cruz do Sul, a respeito dos cursos EAD, que era a motivação de nós criarmos a UniCFC, que é o nosso nome fantasia, né? E deste café em Santa Cruz do Sul foi ampliando o grupo, né? E ainda em fevereiro, março de 2018, nós nos unimos, né, em um CFC aqui da região, aqui de Lajeado, né, do Vale do Taquari, já com uma série de amigos, eu acho que nós já tínhamos uns 20 ali, mais ou menos, né, Franciele? E outros que também aderiram à ideia, que não estavam presencial com a gente naquele momento, mas que somamos 32, né, para sermos os sócios fundadores de uma empresa de tecnologia criada basicamente por proprietários, por diretores de centro de formação de condutores, né, com um intruso nesse projeto que era eu, né, que sem ter o CFC e sem ser da área da tecnologia, mas era da área de legislação de trânsito, né, e a gente agregou a isso o Josimar, no sentido de que os conhecimentos do Josimar como professor especialista, como professor do Senat, né, pudesse comigo produzir o conteúdo para os cursos EAD, né, hoje nós vamos fazer esse cadastro na Biblioteca Nacional, mas nós temos os cursos, 5 cursos especializados, né, de 50 horas, nós temos os 5 de 16 horas, né, de atualização, que já estão na plataforma, estão disponíveis, nós temos o curso de reciclagem de condutores, a reciclagem preventiva, ou seja, todos aqueles cursos que são possíveis
de serem ministrados na forma EAD, nós temos ele na nossa plataforma da UniCFC. Essa plataforma que acabou demorando um pouquinho, não por culpa nossa, que nós até fomos ágeis com as pessoas que nós contratamos para fazer a nossa plataforma, mas o Denatran nos fez esperar um período superior a 2 partos, né, a 2 gestações, na verdade, né? Nós somos dia 25 de julho de 2018, exatamente no Dia do Motorista, né, em homenagem ao Dia do Motorista. Nós fomos a Brasília, um grupo de uns 6 sócios, para protocolarmos, com a papelada toda, protocolarmos lá no Denatran para o nosso cadastramento. E após 1 ano e 9 meses, ou seja, passados mais de 2 períodos gestacionais, né, 21 meses depois, surge a portaria 951 nos homologando. Mas foi legal no sentido que nos fez pensar em outras oportunidades também, né? E neste período de tempo, a UniCFC trabalha com outros projetos, com a UniCFC Editora, onde nós trouxemos a professora Maria Olma, que é uma expert na questão da formação de instrutoras. Ela ministra aulas há muito tempo nesse sentido, ela tem livros didáticos, tem livros de questões que a maior parte dos CFCs gaúchos, eu não sei quanto, mas cerca de 80%, 90% dos CFCs gaúchos utilizam o material da professora Maria Olma, então agregou e nós fizemos a UniCFC Tecnologia. E também, né, para atender aos CFCs, e isso é legal porque os produtos que nós fomos criando foram pensados por quem está dentro do CFC, por quem vive o CFC, por quem é proprietário, é diretor de ensino, é diretor-geral, é psicólogo, dentro de um CFC. Não foi pensado por um ordeli da vida que tem uma empresa de tecnologia, vou ganhar dinheiro com esse negócio. Não, foi pensado por quem tem CFC para trazer uma solução para o CFC e, por sua vez, para a sociedade. Então, nós criamos a UniCFC Monitoramento nesse projeto, né, que nós já temos aí 30 e poucos CFCs no Rio Grande do Sul que fazem monitoramento com a gente. Estamos ampliando esse número de CFCs e também estamos, né, a cada dia melhorando muito esse nosso processo do monitoramento, né? E agora a gente teve, então, o nosso UniCFC Tecnologia aprovado para essa questão do Denatran, e neste interim surge a pandemia, e nós ouvimos falar a respeito da questão das aulas remotas, das aulas online, e rapidamente, né, o nosso pessoal da tecnologia providenciou nesta plataforma também, atendendo aquilo que nós tínhamos lá na deliberação 89, hoje na resolução 783, como a Franciele já falou, e atendendo de forma tranquila, quer dizer, os CFCs que trabalham com a gente, o Cadore é instrutor e pode falar muito bem disso, e a Franciele, que acompanha o sistema todo dia, pode falar muito melhor, mas o que eu tenho visto de comentários nos grupos, né, de Face, de WhatsApp, é que o trabalho e a alternativa que a UniCFC propiciou aos CFCs do Rio Grande do Sul, neste momento da questão das aulas remotas, e que nós temos condições e estamos ampliando para outros estados, dentre eles, né, uma parceria aí com a EAD, né, com a Autoescola AED, a Autoescola Digital de Santa Catarina, para São Paulo, a questão das aulas remotas. Então, nós estamos crescendo, e importante para quem não conhece, que a UniCFC ela foi criada basicamente por proprietários de CFCs, por quem vive o CFC e por quem sabe as dificuldades e as soluções, né? Não só aponta a dificuldade, mas ela aponta as soluções para os problemas que acontecem. E nós podemos atualizar tudo. Por exemplo, agora, todos os nossos cursos EAD e os 5 especializados de atualização, reciclagem preventiva, que nós já estamos ministrando aqui no Rio Grande do Sul, eles estão atualizados pela resolução 789. Né? Nós temos, como nós somos o dono da plataforma, quando surgiu a alteração, eu e o Josimar já alteramos todo o conteúdo. E, eventualmente, se surge uma letra errada lá num texto, alguma coisa, que algum sócio nosso observa, nós rapidamente corrigimos, né? Então, isso tem sido muito legal, tem nos deixado muito satisfeitos nesse processo, e o Josimar faz parte, né, desse processo com a gente, tá, Lima? Então, como eu não tenho a vivência da aula remota, da aula online, né, eu sei que ela funciona muito bem, e eu sei que muitos dos seus amigos também não conhecem a UniCFC. Eu, de forma sucinta, resumida, eu apresentei a UniCFC, eu sou do Conselho Administrativo, né, sou o secretário da UniCFC, mas complementos mais importantes aí, de repente, a Franciele pode fazer, se for o caso. Correto, correto. Eu estou recebendo umas mensagens aqui pedindo para deixar para todos disponível o link, porque eu acho que
o pessoal não está conseguindo acessar. O Fran, eu falei com o Gilmar hoje à tarde, o Gilmar me disse que no Face do Lima só vai conseguir assistir quem for amigo do Lima. Por isso, eu já fui no Face do Lima e compartilhei para o meu. É importante que nós façamos isso do Face do Lima, compartilhando para os nossos. Porque quem é seu amigo que não é amigo do Lima não vai conseguir. Ele tem no Facebook ele tem isso. Eu já compartilhei para o meu, tá? Eu já fui no Face do Lima e compartilhei para o meu. É importante que nós façamos isso. No meu Face. Compartilhamos para os outros. E a gente pode compartilhar, tu pode também para a página, né? Emerson Lopes, compartilha para os grupos de motoristas rodoviários, faz favor, Emerson. Eduardo Febraio, compartilha para os grupos, por gentileza. Eu já compartilhei 25 grupos. 25, 28, 30 grupos. Mas então, eu queria até pedir perdão que deixei cair o meu iPad, caiu aí, saiu um pouquinho fora, porque eu fui pegar o livro aqui, ó. Coronel Odelia responsável disso daqui, ó. Do livro Trânsito A Z. Eu aconselho, já estou lendo aqui, ó. Muito boa a explicação, as resoluções, o artigo, cada passo a passo. Todo dia estou fazendo uma leitura. Muito bom mesmo. Que bom, eu recomendo. Obrigado. Isso daí faz mudar o perfil. Eu dou aula há muito tempo, mas para mim, em particular, para dirigir, ocorre essa mudança, né? Que bom. Ficamos satisfeitos que a gente tem contribuído aí para os CFCs, com os instrutores, né, de todo o Brasil. O pessoal tem adquirido bastante, o pessoal está estudando. Esse período de pandemia também é um período de estudo, né? Positivo. Vocês conseguiram compartilhar a nossa live na minha linha do tempo? Eu sim. Acredito. Conseguiu? Que sim. Consegue abrir uma sala, aquela parte? Se abrir a sala, vai puxar mais ainda. Eu já compartilhei sim. Abre a sala também, que tem que ir lá iniciar uma sala. Isso. Para, Henrique, boa noite. Tranquilo. Fran, tem alguma coisa para complementar do que eu apresentei ao UniCFC aí? Fica à vontade. Não, eu acredito que tenha sido excelente, né, Ordeli? Realmente, a UniCFC surgiu como uma tentativa de... aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma insatisfação, pelo menos o nosso CFC tinha uma insatisfação muito grande pela falta de oferta, né, de empresas. Eu acredito que seja uma realidade aí de São Paulo também, né, Lima? Pelo que tu havia me comentado. Correto. Então, aqui no estado nós também tínhamos isso. Surgia um produto tecnológico diferente, nós tínhamos uma ou duas empresas homologadas e um espaço de tempo muito curto para que se conseguisse, né, tivesse que ter um contrato assinado. Então, isso fazia com que a gente assinasse contratos, muitas vezes, com preços abusivos, uma dificuldade enorme de rescindir o contrato. Então, a UniCFC surgiu como uma forma de nos libertarmos de sempre os mesmos fornecedores, né, na nossa porta. Porque chegou a um absurdo de nós termos em cada um dos produtos, simulador, monitoramento, EAD, nós termos sempre o mesmo grupo, né, como fornecedor. Então, hoje, né, eu tenho a liberdade para dizer que eu não preciso mais, né, não dependo desse mesmo grupo sempre. Então, a UniCFC deu essa liberdade para a minha empresa, né, que é a principal atividade. E sempre com uma forma, e outra característica muito importante, que depois que a UniCFC surgiu aqui no estado, os preços dos prestadores de serviço despencaram. Então, aquele preço que nós tínhamos do monitoramento de aulas práticas, mesmo para quem continua utilizando o mesmo fornecedor de sempre, ele vai pagar menos, porque hoje tem concorrência, né, nessa questão de prestação de serviços aos CFCs. Então, enfim, acho que é uma forma muito ruim uma empresa apenas atender quase a totalidade dos CFCs, né, de qualquer estado. Isso não é saudável, nem para a atividade que está desempenhando, porque uma vez que tu não tem concorrência, tu não tem interesse em melhorar o teu produto, né? E nem questões financeiras para o CFC que está utilizando o produto em si. Então, nesse sentido, nós já achamos um objetivo atingido aí pela UniCFC, não só para os clientes da UniCFC, mas como um todo, né?
É verdade, e isso, eu que não tenho CFC, mas acompanho o pessoal, Lima, baixou o preço dos produtos, né? Nós não estávamos nem homologados, né? E já houve essa redução de preço, então, para as empresas. Agora, um aspecto interessante que tem é que as empresas que estão homologadas pelo Departamento Nacional de Trânsito, que tem uma portaria, ou seja, já se submeteram ao rito e aos procedimentos previstos na Resolução 730 de 2018, elas cumpriram com os requisitos de tecnologia, de conteúdo, elas já foram avaliadas, né, pelo Departamento Nacional de Trânsito. Ora, se foram avaliadas, se cumpriram o rito de uma norma nacional prevista na Resolução 730, né, você tem uma equipe multidisciplinar, você tem o conteúdo, tem o registro na Biblioteca Nacional, tem a plataforma, tem todos os pré-requisitos e tem a portaria do Denatran, me parece que os DETRANs, os Departamentos de Trânsito dos Estados, que são os órgãos executivos de trânsito dos Estados, não deveriam colocar empecilho. Muito ao contrário, deveriam fazer um pró-forma, né, assim, um credenciamento muito rápido e ágil, para que pudesse ter mais empresas disponíveis no mercado, e elas terem um link, alguma coisa no site do Detran, uma informação do site do Detran, nós só tínhamos 2 ou 3 empresas, agora nós temos 10 ou 20 empresas, onde vai fazer, a concorrência vai fazer com que o custo financeiro de cada um dos cursos seja adequado, mas que o valor do curso, daquilo que tu vai entregar para o teu aluno, para o cliente final, também seja diferenciado. E isso nós temos procurado prezar e entregar, não com a preocupação, claro que o preço também é algo que conta, sem dúvida alguma, para o CFC, e nós temos um preço financeiro competitivo, mas o que nós temos é o valor daquilo que nós entregamos, né? Nós procuramos entregar em todos os nossos produtos, quer seja na UniCFC Editora, quer seja na UniCFC Monitoramento, como na UniCFC EAD, e agora com as aulas remotas, nós temos entregue um produto de qualidade, né? Ou seja, o valor, que é o custo-benefício, sempre em alta, porque o conteúdo a gente mantém ele atualizado, faz com o máximo de carinho, toda a dedicação, e quando eventualmente aparece algo que pode ser melhorado, nós rapidamente, né, na hora, muitas vezes, às vezes na mesma hora que algo surge, nós podemos melhorar, né? Nós temos condições, temos esse acesso à plataforma e melhoramos eles em todos os sentidos, né? E tanto eu quanto o Gilmar, que somos os encarregados pelo conteúdo, principais encarregados pelo conteúdo dos cursos, né? Estamos sendo solistas, né? Participando das lives que o pessoal conhece, mas também atualizando, deixando o conteúdo com qualidade, porque levamos o nome, não só o nome meu do Gilmar, mas o nome da UniCFC e de todos que integram a UniCFC junto. A gente zela pelo nosso nome, pelo nome da empresa que a gente leva junto, né, Lima? Correto. Bela explanação, Ordeli. Cadori, né? Vou deixar você falar um pouquinho agora, né? Mas é uma honra estar aqui com vocês, porque antes do Cadori falar, só quero falar que em São Paulo estamos sofrendo muito. Já a gente parece que é um monopólio o Detran aqui, né? Quando começou o G4, aí entrou o sistema ECNH, e quando veio o simulador com a Pro Simulador, não vinha concorrente, a gente paga esse preço e ponto, né? E acho que agora eu acredito que o Detran de São Paulo tem tudo para melhorar, abrir o leque e a gente ter plano B, plano C, porque aqui a gente só tinha o plano A e ponto, né? Por gentileza. Solta a voz, Cadori. Senão eu falo a noite inteira, pelo amor de Deus. Que a gente tem olhado, então, para essa proposta das aulas remotas aqui, né, foi um grande alento, porque como nós ficamos aí 45, 50 dias aproximadamente, os CFCs fechados, devido às medidas, né, de contenção um pouco aí do vírus aqui no estado, né, todos os serviços relacionados ao Detran pararam. Foi um alento porque, assim como as pessoas estavam precisando, né, de um serviço, que é um serviço que a gente considera importante, né, assim, para a sociedade, tá? Claro que comer, né, uma farmácia, um supermercado, é mais importante para sobreviver, né, a gente precisa desse tipo de serviço, claro, né, mas o serviço de habilitação também mexe com questão de emprego, né, mexe com
com a própria possibilidade de deslocamento mesmo, né? Apesar da lógica do ficar em casa, as pessoas, muitas vezes, elas vão precisar se deslocar, né? Especialmente com seus veículos. Aqui em cidades pequenas, como aqui em São Luís, no interior, você nem tem motorista aplicativo, você não tem opções de transporte público, então a única forma da pessoa se deslocar ou é a pé ou é de veículo, né, basicamente, pela cidade. Então, as pessoas sentiram muito o fato dos CFCs estarem fechados e tal. Então, quando houve a possibilidade do retorno, também houve um pouco de receio, né, de que o retorno fosse ser feito as aulas presenciais. Então, claro que o próprio profissional, as pessoas, os candidatos, havia esse receio. Quando veio a proposta das aulas remotas, a gente achou, então, que foi digamos, um meio termo aí entre o poder seguir fazendo as atividades, que é essencial, e também para manter os empregos no CFC também, e, ao mesmo tempo, proteger, pelo menos durante as aulas teóricas, afastar, então, a chance de um contato, né? Então, nesse sentido, o Detran, junto aí com os CFCs, foram bem inteligentes, eu diria, nessa proposta de facilitar e fazer essa leitura mais facilitada também do que o CONTRAN havia deliberado, e tem sido, né, uma experiência interessante. Sei que em outros estados as realidades são diferentes, a gente acompanha um pouco, né, eu não tanto quanto os colegas aí que possuem a plataforma, mas a gente acaba circulando, né, nos grupos e vendo, a gente vê que existem estados que preferiram retornar com as atividades das aulas teóricas presencialmente, né, com limitações, enfim, né, com todos os critérios de segurança, mas que não quiseram apostar nas aulas remotas, seja pelo motivo que for, e não tem nem como conjurar por que disso. Assim como tem Detrans, como é o que você comentou aí, né, na sua realidade, que também ainda não aderiram a esse sistema, enfim, tem toda uma questão de saúde aí. Então, acho que a gente foi privilegiado por essa possibilidade de retornar, e eu costumo falar isso para os candidatos, né, para os alunos, que apesar de, né, agora as provas estão um pouco mais demoradas, né, o resultado demora um pouco mais, às vezes não tem vaga para todo mundo, né, o serviço está um pouco mais lento em geral. Entretanto, né, comparado a outros estados, né, tem sido uma forma tá muito positivo. Eu acho que não há o que se reclamar disso. E as medidas depois nas aulas práticas também estão sendo tomadas, né, com grande cuidado, porque a gente sabe da importância. E aqui no interior, né, eu moro em São Luís Gonzaga, para quem não acompanha, é uma cidade de 30 mil habitantes a 500 quilômetros da capital, de Porto Alegre. Então, a gente tem uma realidade aqui também bem interior, bem agricultura e tal. E as pessoas necessitam muito da habilitação, né? Então, a gente tem tido aí uma boa experiência, né? E as aulas práticas também acompanhando, o pessoal tem feito a adesão adequadamente, né? E eu acho que está tudo indo dentro do possível, né? Indo bem. E nós tivemos aqui no interior um aumento dos casos, né, de Covid, que começou mais nos grandes centros, e aí passou a vir, né, para o interior, e a gente tem tido essas relações agora, né, a questão das bandeiras, e todas as questões referentes às medidas, né, que não costumam afetar tanto o serviço dos Detrans, né, aqui no Rio Grande do Sul, do Detran, e dos CFCs, mas é uma preocupação também, né? Então, eu acho que mais do que no começo da pandemia, agora as aulas remotas, né, pelo menos nesse período, elas vêm para ficar aí, né, durante esse período, pelo menos, como uma alternativa das pessoas poderem seguir se habilitando. Uhum. Então, aqui em Campinas, por exemplo, o pessoal está procurando muitas autoescolas, porque ele quer logo tirar a carta, que não quer depender de ônibus, né? Que diz que o ônibus urbano é um grande centro de foco da pandemia. Então, o pessoal quer tirar a sua CNH. E eu estava vendo a primeira live da doutora, né? Tinha o Orderli e tudo, e tinha uma dona de CFC, acho que também ela é sócia aí do UniCFC, estava falando que tem uma vantagem. Eu tenho uma sala lá, eu tenho duas salas, uma para 30 alunos, e a outra sala lá embaixo, que é para DF, 22 alunos. E naquela sala de 22 alunos, cadastrado no Detran, no sistema remoto, eu posso colocar 35 alunos, né? Isso aí eu chamo uma grande vantagem, né?
Sim, isso, claro, vai variar de departamento de trânsito, né? Na verdade, vai ser uma normativa estadual, porque aqui no Rio Grande do Sul, sim, foi liberado para um máximo de 35 alunos, porque na verdade a resolução 358, né, que falava sobre essa questão do espaço, ela, ela acaba não sendo aplicável, porque uma vez que não existe uma metragem para limitar o espaço de 35 alunos, se entende que o limite poderia ser usado, né? Mas, por exemplo, Santa Catarina talvez não tenha esse entendimento. Então, Santa Catarina talvez vai considerar o número de vagas, né, para aula conforme o tamanho da sala. Bahia até inovou nesse sentido. Bahia acabou permitindo que se colocasse 50 alunos quando for um ensino à distância. Então, depende muito do estado, porque a gente percebe que cada Detran acaba tendo uma postura um pouco diferente. Mas acredito que em São Paulo, sim, como aqui no Rio Grande do Sul, vai permitir 35 alunos na sala. Até porque o aluno tá na sua casa, né, Lima? Quem tá na sala de aula, ou às vezes está em sua própria casa, é o instrutor, né? Não há esse contato pessoal, físico. Então, não haveria um motivo de fazer um limitador. Deve estar se referindo, Lima, a nossa sócia, a Mara, né, que referendou que ela tinha... Positivo. A sala de aula para 16 alunos, né? E que estava ministrando a aula para 35, ou seja, ela está conseguindo atender uma demanda muito maior. E o momento atual, em que nós estamos sem aulas presenciais nas escolas, nas universidades, agora começamos um período assim muito inicial de aulas presenciais práticas, né, nas universidades, o pessoal está se formando, nos cursos práticos, medicina, odontologia, fisioterapia e tal. As aulas práticas, mas um número muito pequeno. E as escolas também com aulas remotas, algumas das públicas estavam até mais em férias, mais paradas. Então, está acontecendo, possivelmente em todo o Brasil, uma corrida muito maior aos CFCs, semelhante, às vezes até maior que aquele período de janeiro e fevereiro, período de férias. Ora, você tem uma demanda muito grande, tu consegue, em vez de atender, como é o caso da Mara, lá em Salvador do Sul, que é um município pequeno. O Cadore falou em 30 mil habitantes lá, o dele, que eu conheço e morei lá 4 anos. Salvador do Sul não deve ter 5 mil habitantes. Então, uma sala de aula com 16, ela resolve o problema no dia a dia. Agora, como acorreram mais pessoas, ela está conseguindo fazer sala de aula com 35, atendendo as aulas, né, as pessoas de forma muito mais ágil, muito mais prática. E 35 é o limite que o D3 estipulou para o Rio Grande do Sul, com base antes da 358, agora na 789, né, que sucedeu, que fez a junção da 168 e da 358, 35 é o número de pessoas por um espaço que o instrutor consegue dar uma atenção adequada, uma atenção bastante privilegiada para os alunos que quiserem se manifestar. E essa aula online possibilita isso, né? O que é necessário que os DETRANs do Brasil entendam e compreendam que ele é o órgão executivo de trânsito do Estado, e que quando a gente vai lá no artigo 22 e olha no inciso 1º, compete ao DETRAN cumprir e fazer cumprir a legislação. Então, o DETRAN deve inicialmente cumprir, e às vezes o pessoal pega e passa direto para metade da frase em diante, fazer os outros cumprir. Então, isso precisa, às vezes, o jurídico alertar o presidente do DETRAN, que eventualmente é um camarada só da seara política, não entende da questão da legislação, né, de pegar e dizer, olha, nós temos que ler todo o inciso, cumprir primeiro, como qualquer órgão de trânsito, a polícia rodoviária, o município, qualquer órgão de trânsito, o inciso 1º, quando a gente fala Sistema Nacional de Trânsito, ele fala em cumprir. Então, fazer com que o DETRAN cumpra o seu papel e não coloque dificuldades, sim facilidades, facilite para que as empresas estejam lá, para que os CFCs possam escolher num rol maior, para que possa analisar a qualidade do que está sendo entregue, para que a gente possa fazer com que a qualidade de todos suba, né, para que o preço financeiro recue, para que o valor a ser entregue, porque além do o valor que o aluno vai receber, quer dizer, o conteúdo, a qualidade do conteúdo que o CFC está entregando, porque ele vai no CFC, ele vai ter uma plataforma que o CFC disponibiliza, mas é o nome do CFC do Ordeli, que está lá também. Se eu pego contrato, não vou contratar uma empresa aí, qualquer uma que às vezes não tem uma qualidade toda, não atualiza o conteúdo,
O cara vai estar, fui no CFC do Ordeli e está tudo desatualizado, aquela plataforma, que coisa desagradável, e reclama para o CFC, que reclama para a plataforma, que não atualiza, aí é um troço complicado. Então, o valor, a qualidade daquilo que nós queremos que o aluno lá na ponta receba, é o que a gente preza. E para isso, os DETRANs deveriam cumprir a legislação e não dificultar, né, e sim facilitar que as empresas homologadas nos termos da Resolução 730 possam prestar o serviço nos seus estados. Correto, correto. Eu quero mandar um forte abraço para o Celso Alves Mariano, do Portal do Trânsito, da Tecnodata, está nos acompanhando aí. Foi meu primeiro parceiro na sala de aula, com os vídeos dele em VHS, e a transparência, né? Então, esse está no meu coração aí. Um abração, Celso. Meu amigo... tá aí o Celso. Está nos assistindo. Eu quero mandar um abraço para o Washington, que trabalha aqui em Campinas, é instrutor aqui, de uma autoescola conhecida também, meu amigo, muitos anos. Ele está falando aqui, né? Ele escreveu: acredito que a partir de agora, aqui na região de São Paulo, deverá ser avaliado mais previamente o protocolo estabelecido pelo DETRAN. É o comentário do Washington, instrutor de Campinas, São Paulo. Bom, fazer Lima, uma pergunta para vocês. Pode falar. Aproveitar o gancho aqui da fala do Ordeli, né, isso também a gente notou na nossa experiência como CFC aqui, o CFC Cadore aqui em São Luís Gonzaga, desse aumento de procura. A gente até achou que no começo era devido ao fato de ter ficado parado, né? O pessoal vai diminuir, né? O pessoal daqui a pouco já vai começar a diminuir. Mas a gente tem visto que algumas pessoas, especialmente pessoas que, por algum motivo, seja, como foi mencionado, das escolas, da própria empresa, né? Apesar de que boa parte do comércio já está, e da indústria está na ativa, você tem aí alguns campos, né? Algumas áreas em que as pessoas estão fazendo home office ou tá mesmo em casa. Então, a gente tem visto uma parcela de pessoas que não tinham a pretensão de fazer a habilitação no momento, né, e que viram a oportunidade das aulas remotas como esse momento de aproveitar que estava por casa, né, ou que pelo menos tem uma flexibilidade maior de horários para poder fazer as aulas, né, porque as aulas teóricas, a gente sabe que tem toda a parte prática, que essa não tem como ser feita em AD, né, desculpem, à distância, né, quando remoto ou EAD mesmo, ela é uma parte que, né, é muito significativa, a carga horária bastante significativa. Agora, se você vai imaginar as aulas teóricas, né, 45 horas aula, a depender da realidade da pessoa, né, por exemplo, um candidato que fazia aula apenas à noite, na nossa sala, apenas à noite, porque trabalhava durante o dia, ele leva quase um mês aproximadamente para fazer as 45 horas aula, né? E aqui, correto, né, ela conseguiria fazer mais rápido. E aí agora, com a questão das aulas remotas, né, ele consegue aproveitar eventualmente alguma facilidade de flexibilização de um horário para fazer um turno diurno também, né, fazer alguma relação nesse sentido. Então isso que vem ao encontro do que o Ordeli comentou, foi positivo, está sendo positivo, pelo menos na nossa experiência também, das pessoas se aproximarem. Até porque aqui nós temos uma cidade de 30 mil habitantes, e ela tem outros municípios próximos, em que a pessoa tinha que se deslocar todo dia para fazer as aulas, né, de ônibus, muitas vezes, carona, né, às vezes tinha que gastar, né, ficar aqui, pegar um lugar para ficar, e hoje ela vai, pelo menos nas aulas teóricas, poder fazer em casa. Então, da parte do público, também tem sido uma aceitação muito, muito interessante. Tem, eventualmente, claro, algumas dificuldades, né, não sei se tu vai depois querer que a gente fale um pouco sobre isso, mas há algumas dificuldades, que são dificuldades inerentes da questão da internet, da própria condição, às vezes, da pessoa, dela se localizar, né, no aparelho. Alguns candidatos, boa parte dos candidatos, aliás, utiliza o smartphone, então, muitas vezes, fica pequenininho ali, né, para ele acompanhar a aula também. Então, às vezes, a pessoa também não tem uma estrutura tão adequada, ela tem que se adaptar, né. Então, a gente vê, às vezes, que o pessoal acaba espelhando a tela na TV, né, ou procura aquele notebook meio que estava largado de um canto lá, ele pegou para poder visualizar melhor a aula. Então, da contrapartida das pessoas também, dos candidatos, tem sido bem interessante de acompanhar, né, deles estarem buscando formas de poder
acompanhar essas aulas sem precisar se deslocar até o CFC, né? Sem falar na questão da aglomeração, né, que a gente já mencionou, que está, né, obviamente, que é a principal função, é o motivo das aulas remotas terem chegado até a primeira habilitação. Correto, correto. Tem um comentário aqui do Celso Mariano. Você consegue ver aí, Ordelio, o comentário dele, do Celso Mariano? Acho que caiu o áudio do Ordelio. Está com o microfone desligado. Deixa eu ver aqui na minha página. Aqui Vê se você consegue ler. Sim, vou conseguir. Cadê? Grandes feras nessa tela. Tem algum outro antes? Obrigado, Celso Mariano. Um grande abraço, né? Celso Mariano, estivemos juntos agora. Tu diz o primeiro comentário, Lima? Uhum. Eu acompanhei a live. Você, o Celso Mariano, o Ronaldo Cardoso. Só feras. Fizemos uma live agora. Acompanhei a live. Fizemos uma live agora, dia 2 de julho. Acompanhou toda ela, Lima? Uhum. Acompanhou toda a live? Opa! Foi das 19 horas até meia-noite e 30, mais ou menos, né? Mas teve... E não foi sorteado, não ganhou brinde, isso que eu fiquei chateado. O Cador e a Franciele também participaram de toda a live aí, né? E não foram sorteados. Mas 2 entraram no ar, né? O Fred Machado e a Franciele, era meia-noite e 15, entraram no ar para dar um boa noite lá. Até o Júlio perguntou se eu tinha colocado em forma no CFC, né? Totalmente. O militar, ele forma no CFC. O pessoal prestigiando o sócio lá, isso é importante. Não, o Celso pergunta a respeito do limite das 35 vagas, né, que ele entende que não seria adequado nem para o presencial. Acho que ele fala aqui em relação à qualidade da aula, né? E realmente isso depende. 35 alunos até numa sala de aula presencial, dependendo muito da estrutura da sala de aula, né, a gente até consegue ter, nós estamos acostumados mais no verão, né, ter uma turma tão cheia assim, mas me parece que a gente não consegue ter um atendimento tão individualizado assim, mas mesmo assim, tendo uma turma maior, às vezes há um entrosamento maior entre os participantes, que isso também é uma característica que facilita o ensino, né? O fato de se identificarem, né, como um grupo e criarem um certo vínculo. Isso é muito interessante. E na aula remota nós não vamos ter isso, né? Nós vamos ter uma forma muito limitada de contato. Eu acho, sim, que 35 alunos têm uma certa dificuldade, e talvez ele esteja certo nessa colocação, né? Que 15 seria adequado, mas infelizmente acaba sendo inviável também para o Centro de Formação de Condutores, né, ter um instrutor para ministrar aula para somente 15 alunos, acaba ficando muito... Mas, doutora, não conta também com o profissional que é tarimbado, tem aquele jogo de cintura também, não conta isso? Com certeza. E eu já cheguei a dar aula para 4 turmas, 30 alunos, e ter aquele gingado, saber levar, escutar todos. Eu acho que também conta do profissional, né? A pecinha que vai atrás do volante também. Claro que eu concordo com o Celso. Com certeza, não, o instrutor que consegue, eu acho que o instrutor, ele não nasce pronto, né? Quando ele chega no CFC, ele começa a adquirir, porque não é só o conhecimento em trânsito, né? Mas é como abordar. Exatamente, eu falo que cada sala é uma plateia. E exato, cada aluno é diferente do outro. É aquele relacionamento interpessoal, né? O instrutor tem que observar as individualidades, né? E adaptar o seu método de ensino. Positivo, positivo. É o seguinte, agora esse aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês três, é minha curiosidade, né? A aula remota é como se fosse uma live? Eu vou falando, os alunos vão aparecendo tipo de um chat, e eu vou dando a matéria, eu vou interagindo com eles. Como que funciona? É tipo de uma live, mais ou menos isso daqui? Como que é? Estou muito curioso, estou ansioso, estou louco para fazer esse trabalho. Passar nervoso na hora que o negócio não funcionar.
O Cadori já está expert no assunto, até fazendo material extra, cheio demais. O Cadori está se sobressaindo nessa questão do ensino remoto. Obrigado. Lima, realmente é uma experiência que está sendo bem interessante. Sim, é ao vivo, né? A primeira coisa que a gente tem que deixar sempre claro é que é ao vivo, então nada é gravado, é ao vivo ali. No caso, como nós optamos por utilizar a plataforma da UniCFC, né, também fica integrado ali através do Zoom, né, que é um aplicativo que muitos nós já conhecemos de outras atividades que a gente faz, né, reuniões. Então, o candidato, ele vai estar lá no horário pré-agendado, né, tudo é combinado antes, é feito agendamento, né, tem que ser feito todo o agendamento para poder validar as aulas, né, com tudo mais, o acesso também ser disponibilizado para o aluno, ele tem login e senha, né, ele vai entrar na plataforma, no caso aqui, da UniCFC, e vai acessar suas aulas agendadas. E o instrutor vai estar, geralmente nós temos feito no CFC, teve um dia que eu fiz em casa, porque nós estávamos fazendo uma troca na rede, então eu vim fazer em casa, como eu também tenho dado aula na pós aqui, então foi bem tranquilo de fazer em casa, mas a gente tem feito mais, ser deslocado, mais para o CFC o instrutor, né, para ter estrutura e tudo, está tudo ali, né, até os apoios de colegas, e é mais ou menos como está assim, ó, vamos fazer de conta, vamos imaginar que, né, nós temos aí cada telinha aqui é um candidato, o instrutor vai ter o seu notebook, que vai estar, e sua câmera, claro, né, e vai estar transmitindo a imagem, como nós estamos fazendo aqui agora, vai ter como compartilhar a tela, né, então os slides, um vídeo, enfim, a metodologia que ele utilizar. Que bacana. Né, ele vai compartilhar, o candidato vai enxergar, né, na sua tela. Tem o chat para bate-papo, o chat para comentar por escrito. Entretanto, a gente sempre estimula que o candidato fale, né, porque tem um microfone, ele fale, né, todo mundo ouvir, e aí ficar uma coisa um pouco mais próxima de uma pergunta em sala de aula. Daí ele faz uma pergunta, faz um comentário, todo mundo ouve, né, aí algum colega que estava ouvindo ali comenta em cima, então nesse sentido tem sido muito interessante. A gente vê os alunos, nós no começo iniciamos com, né, um notebook e uma tela de computador de 20 polegadas, mais ou menos como uma que eu tenho aqui em casa, por isso que eu, às vezes eu olho para o lado aqui. Eu já vi já. Né? E aí depois a gente optou, como nós tínhamos bastante alunos, né, a gente optou por botar uma tela de 40 polegadas, para ficar mais, né, visualizado. Então a gente também está dando aula e está sempre olhando, vendo o candidato, né, olhando para a câmera, para o aluno, o candidato ver que nós estamos olhando para ele também, né, que é um princípio básico também de comunicação assim, mas eventualmente a gente também está vendo as expressões, vendo se o aluno está na sala, né, porque daqui a pouco ele pode ligar a câmera e sair, né. Então a gente também muitas vezes até orienta, né, às vezes o candidato esquece a câmera desligada, né, porque a gente sabe que é uma exigência que você tenha né, fique a imagem acionada, né, durante a aula inteira. Então, esses suportezinhos, digamos, essas cobranças que fazem importante para poder validar as aulas, a gente tem feito também, né, orientado, mas no geral os alunos têm entendido bem, né, um ou outro com um pouco mais de dificuldade, o que é natural, e aí com suporte mais... Isso é normal, a gente pega aluno com pouca leitura, aí você tem que falar mais devagarinho, explicando, desenhando, o que a gente tem sentido um pouco mais de dificuldade, eu falo em nome também dos meus colegas, né, nós somos 3 instrutores atuando, né, temos o Magnus, que inclusive está em aula agora, não está podendo acompanhar porque está em aula, temos o Adriano também, e o que a gente tem sentido um pouco mais de dificuldade é a falta do quadro, né, porque a gente gostava muito de usar quadro, então, claro, a gente pode fazer alguma medida no papel, compramos uma mesa digitalizadora, né, é um pouco complexo, a gente está ainda pegando o jeito, então, mas a gente pretende pegar bem a manha ali para poder também desenhar, né, fazer uma imagem ali para o cruzamento. Né, porque, claro, isso tudo nós temos nos materiais, os materiais didáticos que a gente vai utilizar, trazem esse suporte de imagem, né, ainda mais agora com essa questão das aulas remotas. Mas, às vezes, claro, a gente sente um pouco, fica meio que amarrado, né? Aí tu olha para o lado, cadê o quadro? Não tem quadro, né? E mesmo que tenha, daqui a pouco fica virado, enfim, né? Então, isso para quem está acostumado a uma coisa mais presencial e gosta de ir para o quadro, fazer esquema e tal, a gente tem sentido mais dificuldade. Mas o que eu tenho feito como uma contrapartida, até para eu me sentir um pouco menos limitado, e também para o candidato também ter um sucesso a mais, como a Fran mencionou, feito materiais complementares, né? Então, aqueles esquemas que eu fazia no quadro, normalmente ali na hora, eu tenho feito no computador,
né, posteriormente, ou já tenho feito e mando para eles, né, pós-aula, por exemplo. Digo, Correto, usar a criatividade. Ó, tem um mapa mental, tem um esquema aqui explicando as infrações de estacionamento, né, que eu comentei na aula, daí eu mando, envio para eles, eles olham, daí às vezes eles, né, daí comentam, perguntam. Então, eu tenho feito tem dado mais trabalho, né, porque antes você fazia aula, ministrava a aula, né, ia para casa e deu, né, viu o candidato no outro dia. Hoje, o pessoal vai, às vezes, 10 da noite, ele manda uma mensagem, né, então, mas da minha parte, eu acho bem tranquilo, eu não me sinto invadido ou incomodado, né, eu gosto, até porque mostra interesse, né, então, eu acho interessante quando o aluno, ele está interessado, eu acho, valoriza nosso trabalho. Então, tem sido um complemento, mas a maior dificuldade é fazer, como tu falou aí, né, esse jogo de cintura entre o universo presencial, que nós estamos acostumados, né, eu dou aula desde 2011 presencialmente, e para o universo online, né, nós também enxugamos um pouquinho a carga horária por turno, nós fazíamos antes 4 horas aula por turno, né, de manhã, por exemplo, 4, de tarde 4, a gente diminuiu para 3, porque fica bastante cansativo, né, especialmente para o candidato, muitas vezes ficar ali, né, às vezes com um smartphone na mão ali, né, segurando, olhando, então a gente acabou, e tem sido bem positivo, um pouco menos tempo, né, então às vezes a gente acaba faltando de trabalhar algum conteúdo especificamente, daí tem feito complementos, né, eu mesmo tenho postado no meu Facebook também, eu tenho compartilhado resolução de questões, né, comentadas, que eu gravo aqui em casa mesmo, né, estou tentando fazer pelo menos um simulado comentado por semana para eles, mais os materiais esses que eu comentei, mas é uma coisa que tem que ter disponibilidade de tempo, né, a possibilidade de ter uma disponibilidade de tempo e vontade, né, de querer dar algo a mais ali. Né, e eu acho que tem com certeza, isso é o princípio, né? Então acho que está sendo bacana. Legal. Eu estou muito ansioso para trabalhar, né? Eu espero que aqui em Campinas fecham com vocês, né? Da UniCFC, aplicativo Zoom. Estou torcendo, né? Porque vai ser bacana, vou sentir mais tranquilo. Claro que o primeiro dia eu vou ser humilde, né? Porque eu dou aula há tantos anos. Eu dei aula de 2005 a 2010 para renovação de carteira, para vocês terem uma ideia. Entrava 30 alunos numa tacada só, entrava aqueles carreteiros, pô, dirige carreta há 30 anos, esse gordinho vai querer o papai ensinar a dirigir agora? Pô, primeiro dia era só... Aí, beleza, deixava. Aí eu fui fazendo perguntas, né? E a aula de primeiros socorros é uma matéria muito polêmica, né? Não pode colocar a mão, eu sou enfermeiro, eu sou médico. Aí eu fiz um curso de bombeiro civil. Eu fui a fundo no primeiro socorro. Aí, opa, agora o cara vai bater de frente comigo, porque eu tive dificuldade no começo, em 2000, da aula de primeiro socorro. Aí falei com os amigos, meu bombeiro, faz o curso de bombeiro civil. E sempre estou me atualizando, que as técnicas estão se atualizando. A avaliação primária não é mais A, B, C, D, E. Agora é cabide, mudou. Então, aí o primeiro dia era... No segundo dia eu começava a fazer pergunta para eles. Não sei. No último dia, minha mesa estava cheia de chocolate. Então, é um trabalho assim que no primeiro impacto, a pessoa vem revoltada. Aí você vai dobrar. É uma venda de conhecimento. E primeiro socorro, você tinha a falta de fazer a posição lateral de segurança, a manobra RCP, mas dá para pegar o bonequinho e fazer o colar cervical, né? Você pega um boneco, faz um colar cervical, a gente vai se virar, não tem erro. Lima, e nós estamos muito ansiosos também para trabalhar em São Paulo, a gente já está entrando em Santa Catarina, vamos em São Paulo também, e nós estamos fazendo uma parceria aí com a Autoescola Digital, que era uma empresa que recentemente saiu a portaria dela aí em São Paulo, né? Foi bem difícil para que conseguissem finalmente publicar a portaria, e agora... Bom, enfim, nós estamos nos trâmites de integração, né, com o sistema de dados aí, e pretendemos o quanto antes conseguir levar esse produto para vocês também, que eu acho que vai ser muito legal. Correto. Uma nova parceria, assim, né, conhecer outras empresas também de tecnologia. E na portaria de São Paulo, esse mesmo assunto, Franciele, na portaria de São Paulo, né, quando regula essa questão do curso do IAD, eles cometem um deslize, né? No sentido de que, para que possa a empresa disponibilizar as aulas remotas, também deve a empresa já estar cadastrada para os cursos IAD.
como eles levam muito tempo, né, no caso da AED, aí levou 2 anos, mediante ordem judicial, né, e a situação não está bem ainda resolvida, imagina, nós estamos começando um processo para nos credenciar também para os cursos de EAD em São Paulo e em todo o Brasil, obviamente, que a nossa portaria é para todo o Brasil, como o é de todas as empresas, né? E aí a gente volta naquele aspecto que eu falei antes. Por que que os DETRANs dos estados não observam o inciso 1º do artigo 22 e cumprem a lei, fazem com que as coisas aconteçam e facilitem a vida para os seus CFCs, facilitem a vida para os seus diretores, instrutores, facilitem a vida para a sociedade do seu estado, né? E eles, às vezes, os DETRANs andam em caminho inverso, dificultando a vida, então deve ser facilitado, mas, né, estamos aí com os percalços e também com as parcerias, né, no caso da Autoescola Digital de Santa Catarina, com o Cristiano aqui, possibilitando a que vocês também tenham acesso às aulas remotas e possam, neste momento, ao invés de fechar todas as autoescolas do estado, ou a grande maioria das autoescolas, imagina, nós ficamos aqui 50 dias com os CFCs fechados, isso deu um problema de fluxo de caixa bastante grande. Se o CFC já não aqui tinha tá uma 120. Oi? São Paulo, 120. Sim. São Paulo, 120 dias. Imagina, se o CFC não é um CFC forte, se o cara não é o dono, se ele tem que pagar aluguel, isso e aquilo, já quebrou. Quer dizer, quantos CFCs vão abrir as portas Carro financiado. Daqueles CFCs que vocês tinham aí, que deve ser milhares de CFCs que tem aí, né? Quantos CFCs vão voltar a trabalhar? E quanto mais tempo passa, pior. E se o DETRAN tem a possibilidade de oportunizar que salve-se as empresas e, por consequência, salve-se os empregos dos diretores, dos instrutores, e salve-se a honra dos donos que consigam pagar suas contas aí, e ajuda a sociedade, né, a habilitar-se. Por que que um órgão executivo de trânsito vai dificultar ao invés de facilitar? Essa é uma pergunta que a gente pode deixar para o DETRAN responder, nós não conseguimos responder isso, né? Correto, eu correto. gostaria de fazer um convite. No início do mês, nós fizemos uma live com alguns CFCs aí de São Paulo, tivemos cerca de 60 participantes, falando sobre as aulas remotas, como se daria, apresentando a plataforma. E aí, agora, na quinta-feira, nós vamos fazer uma nova live, vai ser às 20 horas, através do Zoom. Correto. Então, eu vou compartilhar contigo o link, né, para ingressar na reunião. E com novidades, porque o grande empecilho que nós tínhamos aí era a definição de valor em relação ao serviço da Prodesp de validação biométrica, né? Então, nós tínhamos uma cobrança por validação, e nisso ficou muito tempo. Na verdade, eu acredito que vocês já poderiam estar trabalhando, né? Então, a gente... Correto, nossa. Um entrave apenas financeiro. Mas agora nós tivemos avanços nisso, então a Prodesp já definiu um valor fixo por aluno, as divergências estão melhorando, né? E aí a gente vai fazer uma nova reunião, então, na quinta-feira, falando sobre isso, sobre os avanços, como está a situação de São Paulo em relação à integração. Correto, correto. Sexta-feira retrasada, fizemos uma live, eu, Josimar Amaral, e o deputado federal Abuani, que ele tem CFC em São Paulo também, e está na luta. Diz que na capital, muitas autoescolas estão fechando. Sim. Não estão conseguindo pagar os seus aluguéis, não está conseguindo pegar a linha de crédito, tudo isso, né? Precisamos aí voltar logo. Tem um movimento muito legal aí acontecendo em São Paulo, que é o UNAS, né? Que, pelo que eu acompanhei, então é um grupo de empresários que estão cansados de tanto esperar e não ter uma resposta. Porque eu acho que o pior que tem acontecido é a falta de informações precisas por parte do DETRAN. Então, acho que desde o início de julho, né? 1º de julho, todo mundo ia começar a trabalhar. E aí, chega 1º de julho, ninguém começa a trabalhar e a informação acaba sendo conflitante. Então, esse grupo, ele tem falado muito com os políticos, né, com o governador, enfim, tentado que olhem para o lado dos CFCs e que finalmente iniciem, voltem às atividades, né? Ô, Fran, com certeza. Até para o Lima saber e compartilhar, eu já coloquei aqui na minha agenda, vai ser quinta-feira, para o pessoal de São Paulo também já se ligar e o Lima poder depois passar. Quinta-feira, que horas? 19, 20 horas?
20 horas, 20 horas. 20 horas. 20 horas. 20 horas, vamos ficar ligados. Vou colocar na minha agenda aqui certinho. Aí vai ser através do Zoom, né? Então o pessoal entra e aí fica mais fácil, porque quem quiser conversar, tirar dúvidas, pode habilitar a câmera, falar, e aí a gente consegue diminuir os ruídos, né? E tentar... Que nem, por exemplo, aqui em São Paulo, o sistema CNH, quando você vai fazer uma mudança de matéria, por exemplo, numa aula, eu vou finalizar a legislação e vou iniciar a direção defensiva. Vou ter que fazer a mudança de matéria. Então, eles dão 30 minutos para passar a digital da saída de legislação, depois eu inicio a aula de direção defensiva, esses 30 minutos dá. Nesse sistema aí, remoto, dá para fazer a mudança de matéria também? Sim, porque aí não vai ser biometria, né? Mas vai ser reconhecimento facial. Então, não vai ser biometria, né, digital. Passa mais rápido que a biometria. Né? Muito mais porque fácil, porque cada aluno vai fazer a sua. Aqui a gente trabalhamos com a digital ao vivo. E a digital ao vivo, tem pessoas que solta líquido, né? E demora para fazer a leitura. Sim. Então passa bem mais rápido, então. Boa notícia. Não, vai funcionar direitinho aí com vocês, vai permitir que vocês continuem fazendo essa... Era esse o problema, porque às vezes o CFC muda o módulo durante né, o mesmo turno e acaba tendo que fazer reconhecimento facial novo, e aí tinha uma cobrança nova pela Prodesp. Então, com o valor fixo, isso acabou, essa discussão ficou bem mais fácil, né? Opa, já são 20 horas e 2 minutos, né? Vamos para as considerações finais. Eu só quero falar que, para mim, essa live valeu muito a pena. Não estou preocupada com a audiência, e sim com qualidade, e já me deu uma clareada na minha cabeça da aula remota. Fiquei muito feliz, me clareou, e estou torcendo para ser aqui em Campinas com vocês, e vou lutar para isso. Vou chavecar meu patrão, deixa ele comigo. Bom, vamos fazer as considerações finais. Começa com a doutora, Ordeli termina, e eu finalizo, né? Lima, muito obrigada pelo convite. Falar sobre isso, falar sobre trânsito de uma forma geral, para mim é um prazer enorme. Eu tenho vinculação com o trânsito, atuando como advogada, né? Trabalho também na comissão de trânsito da OAB, em grupo de estudos. O Eduardo Cadori participa, o tenente-coronel Ordeli participou também do grupo. Então, assim, é sempre muito bom falar sobre trânsito, né? E hoje contar aí com esses colegas que eu admiro muito, né? O Cadori, eu tenho uma admiração e na verdade, a parte que eu mais gosto é que ele vivencia isso da formação de condutores, mas também dos diálogos, muitas vezes, do direito, porque ele está se formando em direito, né? Então, alguns questionamentos que a gente fala sobre legislação de trânsito, o Cadori sempre com uma experiência ímpar, né, e um discernimento para falar sobre trânsito. É muito bom ter ele também na categoria de formação de condutores. Para mim, isso é um privilégio. E o Coronel Ordeli, acho que nem tenho o que falar, né, é um grande amigo, um sócio que a UniCFC me trouxe, né, com uma aproximação maior. Então, assim, é algo muito gratificante tê-lo aqui conversar sobre o nosso projeto em conjunto, né, hoje. Eu acho que vai render muitos frutos ainda pela frente. Correto. Palavra sua, Cadori. Bom, eu agradeço, Fran, pela deferência. Para mim é um prazer também estar compartilhando esse espaço aqui, né? Eu acompanho o trabalho de vocês, mesmo do Lima, que você conhece só pela internet, mas sei que ele também é um grande batalhador e tem feito lives muito interessantes. Nem sempre a gente consegue assistir, né, porque tem as atividades, mas a gente sempre vê o movimento e os nomes que passam por ali. Então, eu fiquei muito feliz quando ele me convidou, né, para falar sobre isso. Eu fiquei bastante satisfeito. E estar compartilhando esse espaço com vocês, né, o Ordeli foi sempre uma das, e é ainda, né, uma das grandes referências quando comecei lá, né, a estudar trânsito, os contatos com o Código de Trânsito, né, comentado. Primeiro foi com as atividades aqui também, né, então tem sido muito, muito legal. Digo como uma mensagem para complementar e concluir, né, especialmente para quem é instrutor e
e de outros estados, especialmente, que tem muito receio, que eu vejo resistência, vejo nos grupos, vejo na internet as pessoas não querendo que as aulas remotas aconteçam, né, forçando um retorno presencial. Né, mas a gente tem que pensar que as coisas vão mudando, né, as tecnologias estão aí. Eu também tinha muita resistência no sentido pessoal, não vai ter uma aprendizagem legal. Nós estamos vendo que, pelo menos a título de aprovação, né, eu falei sobre isso hoje numa postagem, nós temos tido tanto um índice de aprovação como nós estávamos acostumados, ou até mais. Né, as pessoas estão empenhadas, estão estudando em casa, tá? Então não é uma coisa, não é uma matação, pelo contrário, a gente está ali, a gente está sendo filmado, está sendo gravado, então a gente tem também esse dever de não ficar ali contando historinha só e deixar de passar o que tem que passar e construir o conhecimento. Então, não ter medo, né, e encarar isso. Que bom que a possibilidade dos estados que estão aderindo, ou já aderiram, do próprio instrutor está ali, né. Então, acho que isso é uma valorização do instrutor, né, como foi mencionado já pelo Deli, não ser lá um estranho, né, uma plataforma estranha. Não, é o próprio profissional que está ali. Então, isso é uma valorização, né. Claro, a gente vai ter que se adequar, vai ter que desenvolver melhor, e nós estamos aprendendo todo dia alguma coisa nova, temos muito que melhorar ainda, mas tem sido muito interessante essa oportunidade de falar sobre isso, é muito, muito importante, não só para quem está acompanhando aí de São Paulo, com essa ânsia que vocês estão, né, de retorno, mas até mesmo para quem está atuando na área, entender que é um procedimento, é um processo, a gente não sabe até quando vai ficar assim, se depois, com o retorno de uma normalidade, entre aspas, se essa modalidade vai permanecer de alguma forma ou não, né, se vai voltar ao que era antes, enfim. Mas é o momento, a gente tem que viver o presente, tem que tentar fazer sempre o melhor possível, né, com a nossa profissão, né, e valorizar, né, e não deixar que a sociedade veja o trabalho no CFC como burocracia, que infelizmente a gente está encontrando, né, muito esse discurso, ganhou muita força nos últimos tempos, o CFC é burocracia, não sei o que, não é burocracia. E uma coisa interessante, rapidinho para concluir, é que a gente está entrando dentro da casa das pessoas, né? Então, a gente está... as famílias estão vendo as nossas aulas. Não é só o candidato ali. O candidato está ouvindo, está com o som ligado, o pai e a mãe passam lá atrás, né? E vê a gente falando sobre o risco do bebê dirigir, falando, né, das condutas. E antes, nas aulas presenciais, o jovem chegava em casa, o pai perguntava, e aí, como é que foi a aula? Ah, foi legal. Ele falou lá um monte de lei lá, né? Parece que só para, né? E aí, não, ele está vendo, a gente está fazendo reflexão, que a gente está, sabe, trazendo elementos, está contando, está tocando, tentando tocar, né, no coração daquele aluno. E isso tem sido muito positivo. Às vezes a gente está aqui falando e quando vê aparece na câmera ali alguém olhando, né? Já tivemos caso do namorado ficar do lado ali acompanhando um pouco da aula, tomando chimarrão e acompanhando a aula. Então, isso é um ponto positivo também, porque as pessoas estão vendo que a gente trabalha sério, né? O profissional, o CFC, né, a gente está aí para mudar, a gente quer mudar o trânsito, quer mudar essa realidade. Eu acho que é uma oportunidade de mostrar isso para todo mundo, e agradeço de novo aí a oportunidade, fico sempre à disposição aí para o futuro, sempre que precisar, estamos aí. Opa, vamos fazer outra, sim, se Deus quiser. Bora, Derli? Muito bem, e este é o momento, as pessoas, os CFCs, os instrutores, não precisam ter receio, ter medo, né, porque veio para somar, na verdade, a questão das aulas remotas, veio para resolver um problema, que é a aula presencial com a questão do vírus. Porque tanto a deliberação 89 quanto a resolução 783, né, que é a referenda, elas tratam deste período atípico, enquanto a pandemia, né? Então, não é algo que, pelo menos pela norma atual, ele dê a entender pós-pandemia. Hoje eu até vi uma postagem do professor Tupi, no Rio de Janeiro, que estava com uns 5 alunos, talvez, numa sala de aula, todo mundo mascarado, ele e os alunos, né? A dificuldade que tem o instrutor estar mascarado dando aula, os alunos mascarados assistindo aula, né? É uma situação que deve ser bem complicada, talvez seja mais complicada que ele está dando aula, já quando ele cria essa estrutura. Claro que ele vai ter que ter um conhecimento elevado daquele conteúdo que ele for ministrar, e também ter um conhecimento da seara da tecnologia, tem que se capacitar para isso, né? E a nossa plataforma, todo mundo que adere, ele tem um curso, né? Tem uma capacitação, um curso não é, mas tem uma capacitação dos profissionais, e depois nós temos um suporte, né? Das 7 da manhã até as 11, 11h30 da noite, tem alguém, quer dizer, o aluno está com dificuldade, o instrutor está com dificuldade, nós temos um suporte, né? Por chat, por telefone, então nós não abandonamos o pessoal. Um outro aspecto também, claro que quinta-feira à noite a gente já convida o pessoal de São Paulo para estar conosco, mas muito importante,
é que a pessoa vai contratar a nossa plataforma por um mês, o CFC. Você passou aqui no mês, não, isso não era isso que eu queria, eu achei que alguém ia dar aula para mim, eu só ia ficar cá sentado e tal, né? E eu tenho que botar um professor para dar aula, um instrutor, o cara pode não, nós não vamos dificultar para renovar o contrato, né? Então é muito tranquilo, a pessoa entra e sai na plataforma sem dificuldades, tá, Lima? Então, nós agradecemos também a possibilidade, Lima, no teu programa aqui de falarmos novamente, né? E já deixamos a ti, aos teus convidados de São Paulo, né, para estarem com a gente quinta-feira à noite. Com a Franciele, sempre um prazer, uma satisfação, que também nós passamos a interagir mais após a UniCFC, e hoje nós fazemos parte, né, da administração da UniCFC, que, por sinal, está indo muito bem, né? Depois que o Denatran nos liberou, tudo começou a andar, né? O Denatran nos segurou bastante tempo, mas a gente já estava andando igual. Mas depois que o Denatran liberou, né, o vento em popa, né? A UniCFC está andando muito bem, a Franciela é nossa diretora administrativa, né? A advogada também da nossa empresa, e tem ido a todas as batalhas aí sempre à frente com a gente, né? É uma satisfação. E o Cadore até fez questão de estar... tu está em casa ou está na sala de aula aí, Cadore? Está em casa, né? Tá em casa. Em casa. Olha a biblioteca que o Cadore tem ali atrás. Ali. Tem alguns Opa, o dia que você vier para Campinas, Cadore, o dia que você vier para Campinas, eu vou apresentar para o meu pai. Meu pai é formado em Direito, foi muitos anos procurador da Prefeitura de Campinas, hoje o Orderli sabe, ele é escritor, e ele é presidente da Academia Campinense de Letras. Que legal. Lima, eu achei que tu ia dizer que quando o Cadore fosse São Paulo, para levar os livros junto, eu ia ter que pegar uma van, um caminhão, um negócio assim, um caminhão, né? Carreta, né? Caminhão, né? Porque já contrata a Marvel, já. Não é à toa que ele era conhecido, né? Como um excelente instrutor, porque além de especialista em direito de trânsito e de psicólogo, também já está aí com mais da metade, certamente, do curso de Direito andado, né? Faz tanto tempo que a gente não fala sobre isso. Deve estar no 4º, 5º ano já, né, Cadore? Cadore já está quase formando e está... Parabéns, hein? Dando cada vez mais. Ele tem alguns livros meus, mas tem livro de tudo que é especialista. E curte o rock and roll, pela carinha dele, deve gostar do rock, hein? O Aeromade, Judas Priest, Metallica, né? AC/DC, dos anos 80, de vez em quando, né? Assim, diariamente, digamos assim, né? Então, Lima, muito obrigado pela oportunidade, né, de nós falarmos sobre a UniCFC e de eu estar também, né, virtualmente, com os amigos que presencialmente já faz algum tempo que nós não podemos nos encontrar. Mas isso vai passar e nós vamos poder nos encontrar presencialmente aí, se Deus quiser, no segundo semestre, em breve, né, Lima? E Campinas também, eu só fui uma vez lá em 86, já faz tempo que eu não vou a Campinas, hein? Claro que no aeroporto... a hora que tudo passar, vamos fazer uma palestra em Campinas, aqui na autoescola. Tem a sala de aula lá, vamos fazer uma palestra aí, convidar o pessoal aí. Onde eu tenho estado mais seguido em Campinas é no aeroporto de Viracopos aí, né? Mas na cidade mesmo eu sei, não, né? Josemar Amaral também. Maravilha, um abração, obrigado. Eu queria agradecer a cada um de vocês, obrigado por me receber, aceitar meu convite, sou uma pessoa simples, humilde, adorei vocês aí, também são pessoas do bem, foi uma honra, e que Deus ilumine o passo cada um de vocês. E vamos entrar nessa briga e vamos lutar. É isso daí. Uma boa noite a todos aí, foi uma honra. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. De novo. É isso aí, pessoal. Finalizando mais um programa do Lima, e sucesso para cada um de vocês, de todos, que logo essa pandemia passe. Tchau, tchau.